A vida do vascaíno não é nada fácil, meus amigos. Acabou o jogo entre Vasco e Bahia, 1-0 para o tricolor nordestino, triunfo baiano em solo vascaíno. Rapaziada, a chapa tá quente lá no Vasco, hein? O que vai ser de Fernando Diniz? Será que de fato o Vasco vai demiti-lo? Quem será que poderia chegar para o lugar do Fernando Diniz como treinador do time? Onde estava o Felipe Coutinho hoje, né? Atuação apática, apagada. O que foi aquele lance final do GB? Enfim, a situação do Vasco começa a se complicar cedo demais no Campeonato Brasileiro. Porém, rapaziada, também é aquilo, né? Terceira rodada, não é terra arrasada, não é o fim dos mundos. Entretanto, o Vascaíno deve sim ligar o sinal amarelo, porque tem muita coisa a se corrigir. Meus amigos, antes de irmos para o vídeo de fato, vou pedir aqui para vocês, deixem o seu like, se inscrevam no canal, é de graça, tá? A sua ajuda é muito bem-vinda aqui para o meu projeto de futebol no YouTube. Todo dia estou trazendo conteúdo aqui para vocês. Então, se vocês gostaram desse tipo de formato, se vocês querem mais vídeos assim, não deixem de curtir o vídeo, se inscrevam no meu canal e compartilhem para os seus amigos, porque eu sou o Gabriel e todo dia futebol aqui. Rapaziada, vamos lá, hein? O que aconteceu hoje em São Januário é o seguinte. Vocês viram como foi o gol do Bahia, né? Escanteio, onde não tinha nenhum jogador do Vasco na entrada da área. O Luciano Juba, com toda a calma e tranquilidade do mundo, caminhou para praticamente a marca do pênalti, finalizar de canhota. Jogador que recentemente foi convocado para a seleção brasileira. É um jogador de altíssimo nível, poderia estar num time até mesmo maior que o Bahia. E aí ele finaliza com toda a classe e elegância, tirando do Léo Jardim, que nada pôde fazer. A atuação do Vasco hoje, assim, não tem desculpa, né? Se no jogo contra o Botafogo o Vasco venceu, debaixo de um dilúvio no Rio de Janeiro, campo encharcado, beleza que era o Botafogo reserva, mas o Vasco venceu. Agora, com um clima um pouco mais tranquilo, né? Já não estava chovendo tanto quanto em outros jogos, outros dias. O Vasco com o apoio da sua torcida, jogando em casa no Campeonato Brasileiro, aquela coisa toda. Não acontece, o Vasco não acontece, meus amigos. O Vasco é um caso a ser estudado no futebol brasileiro. O time não engrena, não consegue. É a terceira rodada, o Vasco perdeu já 2 jogos, empatou 1, tá no Z4 e a água começa a bater na bunda, né? O torcedor vascaíno já carrega traumas de anos passados, sabe que cada ponto é extremamente valioso, é inegociável não pontuar em casa. Então, quando você perde para o adversário como o Bahia, que é um time que deve ficar na parte alta da tabela, o vascaíno já começa a contar, né? Pô, quem é que mais tá nesse mesmo barco que eu? É o Bragantino? Não, o Bragantino tá bem. É o Mirassol? Pô, o Mirassol não perde em casa. O Mirassol vai jogar Libertadores. É o Remo? Pô, o Remo começou o Campeonato Brasileiro ali, fazendo seus pontinhos. Então é o Vasco começando a olhar e falar, cara, cadê os times que eu tenho que estar na frente? Já tá todo mundo pontuando e o Vasco nada, né? A situação começa a se apertar um pouco, até por conta da grande pressão da torcida do Vasco pela saída de Fernando Diniz. Fernando Diniz foi vaiado hoje. Também, eu não sei se as vaias foram para o Felipe Coutinho ou para o Fernando Diniz, tá? Mas na hora da substituição do Coutinho, uma sonora vaia circulou em São Januário. Eu acredito que tenha sido para o Fernando Diniz, tá? Não acho que foi para o Coutinho, mas fica aqui no ar. Na hora que você olhar esse vídeo, assistir esse vídeo, se você souber para quem foi essa vaia, comentem aqui, que vai ser importantíssimo para as futuras análises, tá? Mas é um Vasco que não tem ataque. E aqui eu quero entrar no assunto que é o seguinte, né? O Vasco ano passado foi finalista de Copa do Brasil, por muito pouco não beliscou um grande troféu. Depois de muito tempo fez o seu torcedor sonhar em ser campeão, mas ficou mais do que comprovado que pelo menos 80% desse time, se não for mais, era o Ryan, né? Quando o Ryan sai do Vasco, a crise no ataque do Vasco é impressionante. Mais um jogo em que o Vasco não faz gol. Mais um jogo em que o ataque do Vasco é apático. E assim, eu não gosto de culpar apenas um jogador, mas o GB, aquela bola final ali, é pro torcedor ficar maluco e nunca mais querer ver esse cara pisar em campo, né? Tem toda aquela paciência, é um jogador da base, jovem, entrou frio no jogo, mas, cara, tem coisas que não podem, sabe? Já tem o Matheus França que tá para sair do Vasco, uma passagem completamente apagada no clube. GB não engrena, o Brenner oscila, mas chegou agora, então tem tempo para evoluir. O Spinelli estreou hoje, mas assim, o Vasco não tem protagonistas.
E é aí que chega a minha crítica principal nesse vídeo. O Felipe Coutinho não é protagonista desse Vasco. Desde a chegada do Felipe Coutinho, ele em momentos muito incomuns é protagonista. Na grande maioria das vezes, ele é um coadjuvante de luxo. O Felipe Coutinho é o batedor de falta, é o cara que finaliza de fora da área, é o batedor de pênalti, é o capitão, é o ídolo. Mas chamar jogo, resolver jogo, a gente não consegue ver, cara. O Coutinho não resolve jogo. E aí, por outro lado, você vê, por exemplo, no Bahia, o Everton Ribeiro, com 36 anos, fazendo o que faz em campo, ditando o ritmo do jogo, chamando a responsabilidade, controlando o meio-campo do Bahia, é grotesca, sabe, a diferença. E o Coutinho não era para estar tão apático assim. O Vasco, nos últimos 2 anos, foi Verratti, Ryan e Léo Jardim. O Coutinho, como eu disse, é um coadjuvante de luxo. O torcedor vascaíno deveria cobrar mais do seu ídolo. O Felipe Coutinho tem crédito, nunca vai estar em questão o amor dele pelo Vasco. Inclusive, ele está em negociações para renovar, deve renovar o seu vínculo com o time. Ele já falou que se não for para ficar no Vasco, ele se aposenta. Então, assim, cara, o Coutinho precisa chamar a responsabilidade agora, né? É um momento delicado da temporada. Fernando Diniz é um treinador que geralmente os jogadores gostam muito. Então, se o Coutinho é um defensor do Fernando Diniz, do trabalho dele, da continuidade dele, tem que chamar essa responsabilidade. Hoje ele teve 2 faltas que bateu na barreira, atuação completamente apagada, completamente nulo dentro de campo, e acabou que quem resolveu o jogo foi o Luciano Juba do Bahia, né? Então, assim, falta mais do Coutinho, ainda mais na ausência desses jogadores que eu falei que já estão fora do Vasco. O torcedor vascaíno também vai ter que passar um pano aí para virar essa página, né? Esquecer o Ryan, esquecer o Verratti. Um tá brilhando já na Premier League, não vai sair do futebol europeu tão cedo, inclusive já pode até ser convocado para a seleção. O outro já tá no Paraguai, tá ali fazendo joguinhos dele lá no Cerro, também não volta, né? O Vascaíno vai ter que se contentar com o Brenner e com o Spinelli. É o que tem, é o que vai para frente. Tem o GB ali no banco, tem Matheus França, e aí você vê que falta elenco pro Vasco, né? Um elenco curto, elenco que não tem muitas reposições, mas os que estão ali de titular poderiam render muito mais. Hoje, talvez a única grande atuação tenha sido do Andrés Gomes, que fez a fumacinha ali, tentou criar muitas jogadas, acabou não resultando em muitas coisas, mas foi dentro do Vasco, dentro da realidade do time, o melhor em campo, o mais regular. Você tem o Barros ali que está sempre entregando muita determinação, raça, roubando bolas, mas tem suas limitações técnicas, o Vascaíno sabe disso. E aí você vai ter do outro lado o Pumita ali, que se chamou agora que é artilheiro, vai chutar todas, ele quase nem cruza mais bola na área, ele pega a bola dentro da área, ele chuta no gol, parte de cabeça e chuta de direita, de esquerda, até irritou alguns jogadores do Vasco em finalizações dele, mas é o Vasco que precisa de um rumo, cara, precisa tomar um rumo porque são jogos assim que lá na frente fazem diferença. Se o Vasco vier a disputar uma vaga na Libertadores, que eu acho um pouco difícil, esses pontos vão fazer falta. Se for para a Sul-Americana, disputar a vaga na Sul-Americana, cada ponto é importante. O Campeonato Brasileiro é muito curto, sabe? Os times um para o outro, a diferença é muito pouca. Então, 2, 3 jogos ali que você vai mal, Z4. 2, 3 jogos que você vai bem, já está lá em 10º. Então, o Vasco precisa de regularidade para não passar susto. E muito se passa pelo Felipe Coutinho. Se ele é o 10, é o capitão, é o ídolo, precisa chamar responsabilidade porque ele está muito abaixo. Eu posso citar vários outros jogadores, mas por ele ser o mais técnico, é o que a gente imagina e exige mais, né? Se vocês ficaram até aqui, mais uma vez, muito obrigado, tá? Deixem o seu like, comentem aqui se o Fernando Diniz vai ficar no Vasco ou vai embora. E eu quero saber de vocês, o que vai ser do Vasco na temporada? Vai brigar pela Libertadores? Vai para a Sul-Americana ou vai mais uma vez brigar contra o rebaixamento? Tá cedo, mas eu acho que já é hora do Vascaíno começar a pensar no que vai ser esse rumo do time em 2026. Forte abraço, galera. Tamo junto.